passado, especialmente na EBD, no estudo de desafios à criação de filhos que nós temos, e queremos reafirmar isso também ao longo dos nossos encontros aqui em cultos públicos e congregacionais. A família não é uma convenção social, como alguns sociólogos ou antropólogos insistem em dizer. A família também não é um contrato social firmado entre partes, como o ordenamento jurídico e a legislação de alguns países prevê. A família é uma instituição divina, e independentemente de como a lei humana irá definir ou afirmar a respeito dela, Deus já estabeleceu o padrão que deve encontrar no seio da família da igreja dele. E nós amamos, valorizamos a família, porque entendemos que o nosso Deus a instituiu, a sustenta e quer fazer a partir dos nossos lares a promoção e o avanço do seu reino, espelhando o seu caráter, a sua glória, a partir do nosso lar, da nossa família. Quero convidar você a abrir comigo a sua Bíblia, na carta que o apóstolo Paulo escreveu a Tito, capítulo 2, nós iremos olhar hoje os versos 1 a 5, do segundo capítulo dessa carta que Paulo escreve a Tito, e observarmos juntos, especialmente no Dia das Mães, as virtudes da mulher cristã. Essa é uma passagem que não vai se ater apenas às mulheres, às mamães, mas sobretudo nós iremos dar um destaque à mensagem, ao ensino que o apóstolo Paulo escreve a Tito em relação a elas. Nós sabemos, porque o Novo Testamento assim nos diz, que o apóstolo Paulo teve 2 grandes filhos na fé. Talvez você conheça Timóteo, que parece ser o mais proeminente, mas Tito também ocupa um lugar muito especial no coração do apóstolo Paulo, e Tito é um homem de confiança de Paulo, é um delegado apostólico de Paulo. Paulo lança a mão dele para a ilha de Creta, onde havia a presença do evangelho já ali instituído, e coloca Tito como uma espécie de um delegado apostólico exatamente para colocar a casa em ordem, porque parece-nos que a igreja e a vida cristã na ilha de Creta estava um tanto familiarizada com os discursos humanos e a ética e a moral dos cretenses, e parece que a igreja de Creta estava se descaracterizando, e Paulo então, preocupado com a saúde daquele povo de Deus ali naquela ilha, coloca Tito para formar líderes e colocar aquela igreja no caminho certo, porque ela estava se desvirtuando. Eu queria apenas, antes de ler essa passagem, lembrar os irmãos que todas as vezes que nós estudamos a palavra de Deus, nós temos que buscar a intenção e o ensino do autor, e não as impressões que eventualmente nós temos para justificar sobre um texto bíblico. E uma das maneiras mais importantes que nós utilizamos na hermenêutica, ou seja, na ciência da interpretação bíblica, é de reconhecermos o gênero literário ao qual nós estamos estudando. Então, quando nós, por exemplo, lemos textos poéticos, nós precisamos reconhecer a presença e a existência de muitas figuras de linguagem. Quando nós lemos, por exemplo, uma narrativa, nós precisamos buscar nas narrativas princípios supraculturais que alcançam todos os povos indistintamente. Princípios e valores eternos de Deus contidos nesses relatos. Quando nós olhamos esse gênero literário que nós chamamos de epistolar, como é a carta de Paulo, não somente às igrejas, mas aos seus filhos na fé, Timóteo e Tito, nós temos que reconhecer que toda carta, ela tem um cunho normativo, tanto quanto um texto legal, mosaico no Velho Testamento.
Então, quando nós olhamos e estudamos uma carta neotestamentária, nós não podemos olhar para ela como uma sugestão. Nós devemos, inclusive, fazer doutrinas em cima delas, porque é um imperativo que o apóstolo, então, está deixando para nós. E é sob essa ótica, essa perspectiva, que Paulo vai dizer a Tito como deve funcionar a igreja de Creta. E eu quero ler, e peço que os irmãos acompanhem a leitura dos versos 1 a 5, do 2º capítulo dessa carta, em que Paulo diz o seguinte a nós: Tu, porém, fala o que convém à sã doutrina. Quanto aos homens idosos, que eles sejam temperantes, respeitáveis, sensatos, sadios na fé, no amor e na constância. Quanto às mulheres idosas, semelhantemente, que sejam sérias em seu proceder, não caluniadoras, não escravizadas a muito vinho, sejam mestras do bem, a fim de instruírem as jovens recém-casadas a amarem ao marido e aos seus filhos, a serem sensatas, honestas, boas donas de casa, bondosas, sujeitas ao marido, para que a palavra de Deus não seja difamada. Quando olhamos esse início do 2º capítulo, Paulo introduz uma expressãozinha, que na minha versão aqui foi traduzida como porém, mas em algumas outras talvez esteja a expressão mais, contudo, entretanto. E todas as vezes que nós olhamos o início de um argumento como esse, nós precisamos perceber o contraste que Paulo quer dar na perspectiva do que Tito deve exercer comparativamente ao que os crentes e os cretenses praticavam. Por isso, Paulo vai dizer: tu, Tito, porém, deve falar o que convém à sã doutrina. Por que Paulo diz o porém? Precisamos olhar um pouquinho antes o contexto para comparar e contrastar o que ele quer dizer para Tito. Olha comigo o versículo 10 do capítulo 1, até o finalzinho. Olha qual era o comportamento, as atitudes dos cretenses. Aliás, diga-se de passagem, já falei em outras oportunidades aqui na igreja, que uma expressão pejorativa, que até os dias de hoje chegou, chamada cretino, é uma expressão própria desses moradores da ilha de Creta. Quem eram os cretenses ou os cretinos? Paulo vai dizer para nós. Olha aí o verso 10 do capítulo 1. Porque existem muitos insubordinados, na minha versão, pauradores frívolos, em algumas traduções, faladores ou fofoqueiros, enganadores, especialmente, quem? Os da circuncisão, fazendo aqui menção a provavelmente cristãos de etnia judaica, que ainda insistiam em viver debaixo da lei, sugerindo, você que não é judeu, deve se circuncidar. É um cristão judaizante, alguém que insiste em viver debaixo da lei. E aí ele continua dizendo o seguinte: é preciso, Tito, fazer esses cretinos se calar, porque esses indivíduos andam pervertendo casas inteiras, ensinando o que não deve por torpe ganância. Paulo está preocupado com as famílias cristãs da ilha de Creta, reconhecendo a ameaça que existia entre eles e dizendo: Tito,
abre o olho, esteja atento, fique ligeiro, porque essa turma está entrando nas casas e destruindo os lares cristãos de Creta. Foi mesmo dentre eles, dentre os próprios cretenses, um profeta seu que disse: cretenses, sempre mentirosos, feras terríveis, ventres preguiçosos. Em outras palavras, quem são os cretenses ou cretinos? São, como diz o verso 10, insubmissos, mentirosos ou enganadores, são fofoqueiros, são indivíduos que destoam, saem do caminho da graça e querem se colocar debaixo da lei, como os cristãos judaizantes. Esses indivíduos andam pervertendo as famílias cristãs por um interesse econômico, financeiro, eles são gananciosos. Verso 13, tal testemunho desse profeta cretense é exato. É exatamente isso que eles são. Portanto, Tito, repreende-os severamente, para que sejam sadios na fé. Em outras palavras, não feche os olhos para a influência, para as ações que eles estão praticando sobre as famílias cristãs de Creta. Verso 14, e também não se ocupem com fábulas judaicas, nem com mandamentos de homens desviados da verdade. Todas as coisas são puras para os puros, todavia, para os impuros e descrentes, nada é puro. Verso 16, no tocante a Deus, essa turma professa conhecê-lo. Entretanto, essa mesma turma o nega por suas obras. É por isso que eles são abomináveis, desobedientes e reprovados para toda boa obra. Mas Tito, eu quero que você entenda uma coisa. Você deve ser e agir diferente deles. Você deve falar o que convém à sã doutrina. E aí Paulo, então, revela uma preocupação, não somente apostólica, mas pastoral com aquela igreja. E qual é a sua preocupação? Paulo revela que existe um vínculo estabelecido entre doutrina e ética. Existe um vínculo estabelecido entre convicções e comportamento ou conduta. Veja, a preocupação do apóstolo Paulo é: você deve constituir presbíteros, versículo 5 do capítulo 1, para que coloque as coisas no eixo que deve trilhar, porque parece que as famílias de Creta não estão embasadas doutrinariamente, suficientemente, para mostrar a diferença no meio no qual elas estão inseridas. E então elas estão absorvendo o modelo dos cretenses, dos ímpios, dos seus concidadãos. Eles estão sendo influenciados. O mundo está exercendo uma pressão e eles estão absorvendo o padrão ético, moral dessa turma. E aí eu gosto de uma expressão muito interessante que um teólogo da Igreja do Oriente, foi bispo em Constantinopla, no final do IV século, para o V século, João Crisóstomo, um indivíduo sensacional, um grande teólogo, um pensador incrível. Ele disse, e eu trouxe aqui uma expressão dele: quando a vida é corrompida, ela concebe exatamente uma doutrina que combina com ela. Por que que muitos cristãos de muitas igrejas não fazem a diferença no nosso contexto de São Paulo ou do Brasil?
porque suas doutrinas estão corrompidas, estão exatamente alinhadas com a ética e com a moral que eles possuem. A preocupação apostólica é de que a igreja de Creta deve ser ensinada na santa ortodoxia. Por isso, Tito, eu falo a você, ensine a palavra de Deus. Fale apenas o que convém à sã doutrina, e não segundo o discurso desse mundo. Não permita com que a igreja de Creta, Tito, flerte com a erudição humana, porque essa erudição caminha para uma ética relativa, circunstancial, que vai ser condenada pelo próprio Salvador Jesus Cristo. Existe um vínculo, e Paulo quer dizer, eu espero que você pratique, ensine essa santa ortodoxia, essa santa doutrina, porque ela é acompanhada de uma ortopraxia, de uma conduta, de um comportamento, de um testemunho que vai fazer distinção dos cretenses de sua época. Toda ortodoxia deve ser acompanhada por uma ortopraxia, ou seja, um conhecimento correto, leva a uma conduta correta. E o inverso também é verdadeiro, como João Crisóstomo disse. Se a sua conduta é corrompida, você precisa dar um jeito na sua teologia, nas suas convicções, para justificá-la na palavra de Deus. Tito está ali destacado pelo apóstolo Paulo, para ajudar as famílias cristãs de Creta a se proteger da influência desses indivíduos que não tinham o que fazer e viviam batendo de porta em porta, pervertendo, subvertendo a ordem, com interesses financeiros. E aí encontramos no verso 2, um conselho que devemos entender como sendo imperativo ao homem cristão. Ele diz, primeiramente, quanto aos homens idosos. Trazendo para o nosso contexto de hoje, eu diria aqui que um homem idoso não é apenas aquele homem na casa dos 80 ou 90 anos de idade. Mas no nosso contexto, eu creio que passou da meia-vida 40 anos, talvez no final da quinta década já esteja migrando para uma idade de maturidade. Passou de 55, irmãos, 58, não adianta. Pode negar e dizer, olha, eu me sinto como, pode. Seu corpo vai lembrar você. Mas por que Paulo começa o seu ensino, no segundo capítulo, se dirigindo aos homens idosos? Provavelmente, a tendência que Paulo tem em mente é de que, a semelhança de muitos idosos em nossos dias, isso aqui não é uma crítica, ok? É apenas uma constatação. Muitos idosos, muitas pessoas experientes, entendem que a sua vivência lhe concede algumas licenças. Ah, meu filho, eu já tive a sua idade, e portanto, eu não mais dou ouvido ao que você tem a dizer, porque eu já aprendi tudo isso ao longo da minha vida. Esses indivíduos pensam que já adquiriram alguns direitos pela sua experiência de vida. Esses indivíduos acham que podem, não todos, é claro, tá bom? Quero fazer essa observação, essa consideração oportuna. Mas muitos fundamentam a sua conduta dessa maneira, baseado na sua experiência de vida. Eles dizem, você não tem nada mais a me ensinar. Eu já conheço toda a palavra de Deus, o que você vai me ensinar aqui? Eu já tenho 40, 50, 70 anos de vida cristã.
E Paulo começa então do modelo dos idosos, dos homens idosos, as orientações que devem ser encontradas neles. E aí Paulo diz: quanto a vocês, homens experientes, eu tenho algo a dizer a vocês. Deus requer que vocês sejam temperantes. Essa palavrinha temperante significa sóbrio. Significa alguém controlado, lúcido, moderado. É aquele indivíduo que não se embebeda, que não é controlado pela bebida, pelo álcool, pelos vícios, que não é amigo íntimo do álcool. E parece, tudo leva a entender que na Creta, essa deveria ser uma prática, inclusive, local. Um indivíduo que não é dado a excessos. Esse é um indivíduo temperante. E à medida em que os cristãos se afastam da sã doutrina, os costumes desses mesmos cristãos começam a se corromper. A ideia aqui não é que somente homens idosos, mas especialmente eles, podem ter uma inclinação para o álcool. E Paulo vai dizer: olha, cuidado, se cerque do vinho, se proteja, se blinde da influência que o álcool pode exercer sobre a sua vida. Agora, irmãos, eu vou falar algo que pode ser mal compreendido, mas eu preciso dizer isso. A fé cristã não é uma fé abstêmia, ou seja, ela não é uma fé que exige a privação nem de bebidas, nem de alimentos, ok? A Bíblia não condena o uso do álcool, mas existem conselhos, existem imperativos que dizem para termos cuidado com isso. Aliás, Paulo mesmo vai orientar a Timóteo a ingerir um pouquinho de vinho por causa do desconforto estomacal, algum tipo de doença que Timóteo tinha. Então, o uso do álcool, ele não é necessariamente pecado, mas se envolver escândalo, se envolver mau testemunho, se envolver uma série de outros elementos, isso se torna pecado, mesmo que você não se embriague, ok? Fecho aqui a minha consideração, porque religiões abstêmias são próprias das seitas. Quando você ouve algum segmento que faz um discurso de privação, seja de bebida ou de alimento, é uma seita. Pode escrever o que eu estou dizendo. Seja qual nome você quer dar a ela. Isso é próprio de uma seita que nada tem a ver com o cristianismo. Mas temos um segundo conselho que Paulo diz: vocês, homens idosos, vocês também devem ser indivíduos respeitáveis. Em outras palavras, a palavra aqui respeitável é honorável, alguém digno de reverência. Essa expressão significa reverendo. Você já ouviu algum pastor, algum líder ser chamado de reverendo? É essa expressãozinha aqui no grego, que foi traduzida na Revista Atualizada como respeitável. Em outras palavras, é alguém que avoca a admiração e o respeito especial dos outros. Eu me recordo que quando eu estava numa escola de preparação militar, eu tinha muito respeito pelas autoridades. Inclusive, quando nós iríamos ter uma aula e chegava um instrutor, seja ele militar ou civil, que ia ministrar uma aula,
o primeiro aluno, o aluno da ponta da turma, tinha que dar um grito chamado levantai-vos, e toda a turma se colocava de pé. E então o professor entrava na sala, colocava a sua pasta na mesa e dizia: à vontade, podem se assentar. E só a partir do momento em que ele dizia isso é que nós poderíamos ficar à vontade. É esse tipo de respeito e admiração que as pessoas devem nutrir, não é apenas em relação ao pastor, mas ao cristão maduro. É esse tipo de admiração e respeito que deve ser cultivado. Só que, irmãos, prestem atenção no que eu vou dizer. Sabe o que os crentes querem hoje? Não querem alguém honorável, querem um palhaço no púlpito. Querem um pregador que faça um stand-up. É isso que os crentes querem. Muitos cristãos não querem mais a exposição da palavra de Deus. Querem o quê? Entretenimento. E esse é um problema que nós temos vivido em nossos dias. Terceiro item, sensato. Essa expressãozinha sensata é a expressão oposta lá presente no capítulo 1, quando diz pauradores frívolos, no versículo 10. Em outras palavras, fofoqueiro. O que é o sensato? É aquele indivíduo comedido, centrado, que faz bom uso das suas palavras. Que sempre é acompanhado, por exemplo, no livro de Provérbios, pela sabedoria divina. Esse é o sensato. São aquelas pessoas que conseguem exercer um domínio próprio das suas ações. São pessoas equilibradas, pessoas que controlam o seu agir, as suas expressões. É exatamente o oposto, o avesso dos cretenses. E Paulo vai dizer, Tito, os crentes maduros, os homens fortes, que devem ser modelos na igreja de Creta, devem ser reconhecidos pela sua temperança, pelo seu respeito, pela sua sensatez, e então ele conclui dizendo, pela sua saúde, em 3 esferas, na fé, no amor e na constância. O que é ser sadio na fé? É ter convicções fiéis, pautadas na palavra de Deus. É crer da forma correta e adequada. É saber naquele em quem ele crê. É conseguir viver a sua fé dependente do Deus das Escrituras. Esse é um indivíduo sadio na fé. Ele sabe em quem tem crido e está bem certo que é poderoso para guardar o seu tesouro. Esse é um indivíduo sadio na fé. Um indivíduo sadio no amor é aquele que consegue expressar o seu cuidado ao outro. Um indivíduo sadio na constância é aquele que persevera. É aquele que insiste em confiar em Deus e continua buscando a solução dos seus problemas em oração, de joelhos. Agora, pastor Roni, o senhor abriu essa mensagem dizendo que o tema que nós iríamos estudar era a virtude das mulheres cristãs, e até agora o senhor só falou de homens. O senhor não está se contradizendo, não. É que eu precisava falar do verso 2, porque agora no versículo 3, você vai encontrar o apóstolo Paulo dizendo que as mulheres idosas devem ser tão maduras quanto os homens. Ele usa a expressãozinha aqui, semelhantemente a vocês, mulheres. Ou seja, de igual maneira a eles, vocês devem ser.
E vocês não devem ser apenas respeitáveis, sensatas, temperantes, sadias na fé, sadias no amor, sadias na constância. Não. Vocês ainda devem ser mais do que isso. E aí ele continua no verso 3 dizendo: vocês devem ser igualmente sérias em seu proceder. E agora do verso 3 ao 5, o apóstolo Paulo vai elencar para nós várias virtudes, ou qualidades, ou atributos presentes na vida de uma mulher madura, de uma mulher cristã madura. E maturidade aqui nada tem a ver com tempo de vida biológico, e sim de compreensão da palavra de Deus, que se traduz em ações. E aí ele vai dizer então: a vocês, irmãs de Creta, vocês devem ser tão crentes quanto os homens, e além disso, vocês devem ser sérias em seu proceder, em outras palavras, uma conduta irreprovável, vocês devem andar de modo digno. Por que Paulo está dizendo isso? Porque existem mulheres cristãs que infelizmente prestam um desserviço ao reino, no mau uso das suas palavras, no não saber se portar, se apresentar, se relacionar, são maledicentes. Não, vocês mulheres devem ser sérias, responsáveis em seu proceder. E ele continua dizendo: vocês não devem ser caluniadoras. E sabe qual é a expressãozinha que Paulo usa aqui? Vocês não devem ser diabolas. Você não deve ser literalmente uma diaba. A expressão diabo significa difamador, caluniador. É diferente de Satanás, que significa opositor, adversário. Vocês, irmãs, vocês não devem ser uma diaba, nem se apresentar como uma. E está repreendido, está amarrado. Vocês não podem guardar qualquer semelhança com Satanás. Arreda-te de mim. Porque existiam mulheres que, irmãos e irmãs, prestem atenção, existiam cristãs no primeiro século, não somente em Creta, mas em outros lugares, que com o discurso de realizar uma visita cristã a outros, sabe o que eles iam fazer? Fofoca. Praticar maledicência. Olha, terça eu vou lá na sua casa te visitar, posso, eu vou lá orar com você. Aí chega lá terça-feira e fala assim: olha, minha irmã, a gente precisa orar muito pela Igreja Batista Vida Nova, porque o pastor Roni, aí, lá vai um churrasquinho de pastor. Mas olha, o irmão Israel, que é o líder da equipe de louvor com Davi, olha, eles têm que orar muito por ele, redobra. É caso de jejum e oração. E começa a praticar difamações, calúnias, fofocas. Se parecendo com quem? Com o pai da verdade ou o pai da mentira? Satanás. E aí, Paulo continua dizendo: vocês também não devem ser escravizadas a muito vinho. Olha que interessante. Se é escravo, nem precisa dizer se é pouco, médio ou muito. É alguém que já é controlado. É alguém que já é governado por um vício. E eu volto a dizer que, provavelmente, existia uma prática muito comum em Creta do uso do álcool. E Paulo continua dizendo:
sejam mestras do bem. E o que significa ser mestra do bem? É exatamente ser uma pedagoga da bondade, ser uma professora. As irmãs mais velhas e mais maduras devem ensinar as irmãs mais novas. Ensinar o quê? O bem. E agora o verso 4 e 5, Paulo vai dizer o que é o bem que ele tem em mente. Olha lá o verso 4. Qual é o bem que você tem em mente, Paulo? Que as jovens recém-casadas amem ao marido e aos seus filhos. Você que é uma pessoa madura, tem 30, 40 anos de vida conjugal. Às vezes você já é mãe pela segunda vez, é vovó. Qual o conselho que você vai dar a uma jovem que está para se casar? Qual o conselho que você vai dar a uma jovem que é recém-casada? Será que será aquele conselho amargo? Ó, abre teu olho, hein? Vive dependendo do teu marido não, senão tu vai chegar na minha idade, ó como? É esse o tipo de conselho que Paulo diz? Não. Filha, que bom que você acabou de adentrar o matrimônio. Viva a sua vida comum do lar, amando o seu marido. Priorize os seus filhos quando você os tiver. Ame a sua família. Ame a sua família antes de tudo e abaixo de Deus. Ame a sua família, inclusive à frente da igreja, tá bom? Porque é bom que se fale que com o discurso de estar na igreja, muitas pessoas sacrificam o convívio do seu próprio lar. O marido passa fome, a mulher chega 3 horas da tarde em casa e fala, onde você está? Eu estava na igreja. Tudo bem, você pode estar na igreja com o consenso do seu esposo, ou da sua esposa, e deixa tudo preparado. Já alinha, já conversa. Ok? Não há problema nenhum. Agora, aonde você estava? Seus filhos estão aqui precisando disso. Ah, não, deixa eles aí. Eu estava na igreja. Esse não é o caminho correto. E nem é o que você vai ouvir aqui na Igreja Batista Vida Nova. Você deve priorizar sua devoção a Deus e a sua família. Depois você pode vir e adorar adequadamente a Deus conosco. Mas não sacrifique o seu lar. Não sacrifique. Ele é um bem que o Senhor concedeu a você e a sua família. Versículo 5, a serem sensatas. Mais uma vez, sensatez lá do versículo 2, agora caindo no versículo 5, honestas. E aqui é interessante, porque essa palavrinha honesta aqui, é a palavra grega hagnos, que significa santo. Então, em que sentido pode ser entendido por nós honestidade? No sentido de pureza moral. Em outras palavras, como uma mulher madura deve se portar. Cuidado com a maneira como você se veste. Tem que ser uma maneira santa. Não pode ser aquela maneira assim da liquidação, porque faltou verba e só deu para comprar metade da saia. Não deu para comprar ela toda, né? E às vezes coloca, inclusive, o pastor em maus lençóis, porque o pastor está sentado à frente, e aí a gente acaba vendo situações desconfortáveis. Mas é nesse sentido que as mulheres cristãs maduras devem viver, de forma santa, honesta e irrepreensível. E ele continua dizendo, boas donas de casa. E deixa eu falar uma coisa para você aqui. Se a sua versão é boas donas de casa, como a minha, pode riscar o boas, tá? Porque ele não está presente no texto original. É só donas de casa. Talvez aqui a interpretação foi influenciada pela expressão seguinte, bondosas, e aí estendeu como boa dona de casa. Em outras palavras, é alguém que cuida do seu lar, é alguém que administra, tem prazer
na sua casa. Ah, pastor, misericórdia, eu preciso melhorar. Então melhore, sem problema nenhum. Melhore com uma atitude de obediência a Deus. É Ele que requer de você isso aqui, não é o seu marido, não são os seus filhos. É Deus que está exigindo isso de você. Lembra? Um gênero epistolar deve ser entendido como normativo, tanto quanto um texto legal de Moisés. Deus quer que você cuide bem do seu lar. Agora é o seguinte, as feministas não gostam dessa passagem. Eu preciso reconhecer isso. Porque, como algumas filósofas, e nós estudamos isso em EBD aqui hoje, inclusive, como Simone de Beauvoir, uma filósofa francesa, escreve em sua obra O Segundo Sexo, essas pessoas olham para textos como esse e dizem: a fé cristã oprime a mulher. A fé cristã é um retrocesso. A fé cristã inibe a mulher de ser uma mulher autônoma, independente. Por quê? Porque ela sujeita a mulher ao marido e aos filhos. Ela submete a mulher ao cuidado do lar. E aqui a gente precisa tomar uma decisão. Que tipo de postura você quer adotar para a sua vida? Se você é uma discípula de Cristo, então você deve seguir a palavra dele. Inclusive, abrindo mão, se necessário for, do seu trabalho. Veja, a mulher virtuosa de Provérbios 31, que nós abrimos o culto lendo, expondo, era uma mulher trabalhadora. Portanto, não há problema algum em uma mulher ser virtuosa e madura e trabalhar. Agora, se você examinar o texto de Provérbios 31, você vai observar que essa mulher trabalhava sem o sacrifício do seu lar. É diferente. Ok? Aí muda tudo. Porque hoje existem famílias que mal conseguem compartilhar de tempo com seus filhos. Existem mulheres que num plano de carreira sacrificam a convivência com o seu marido e seus filhos. O seu lar está ao avesso, está revirado, está abandonado. Essas mulheres maduras são reconhecidas pela sua bondade. Elas são bondosas. Em outras palavras, elas são dóceis. Elas se preocupam com o outro. Elas também são submissas ou sujeitas ao seu marido no Senhor. Como Paulo também já escreveu em Efésios e outras partes das Escrituras. Para que a palavra de Deus não seja, aqui a expressão difamada é blasfemada. Em outras palavras, Paulo vai dizer: não dê motivo, mulheres cristãs, virtuosas, maduras, para que os de fora olhem para você e digam: o evangelho de Cristo que ela prega não transforma coisa nenhuma. Esse evangelho não quero não. Por quê? Quero ser crente igual a ela? Estou fora. Prefiro ser o que eu sou. Para ser crente igual aquela mulher lá, que se diz crente e fala mal de todo mundo, quero não. Para ser crente como aquela mulher lá, que diz que é crente, e segue uma ética de sonegação, de desonestidade, de furto, eu não quero ser não. Para que a palavra de Deus não seja blasfemada, difamada. Agora, por que eu li Tito 2, de 1 a 5, eu quero que você preste muita atenção? Porque essa passagem é uma ênfase que o apóstolo Paulo dá especialmente às mulheres. Sobretudo às mulheres. Paulo começa o versículo 2 falando dos homens, para fazer um trampolim para as mulheres. E aí no verso 3 ele diz: semelhantemente a eles, vocês além de tudo isso, devem ser mais isso e isso.
mulheres cristãs virtuosas. Nós sabemos que isso é totalmente ao contrário ao discurso do mundo. O mundo, na verdade, ridiculariza, Tito 2, de 3 a 5. O mundo ridiculariza, olha para o modelo que Paulo propõe, que seja estabelecido e plantado na igreja de Tito, e zomba, escarnece desse modelo. Mas sabe o que é engraçado? Que o próprio modelo que o mundo propõe, ele não se sustenta sem o modelo tradicional paulino. Talvez você conheça uma mulher feminista, empoderada, que diz, agora eu vou ser mãe. Quem é que cria os filhos? Os avós. Os avós. Sabe por quê? Porque esse próprio modelo que o mundo prega e sustenta, ele depende do modelo cristão para existir. Se não houver essa avó e esse avô, ela não dá conta de uma criança. Não dá conta. E o mundo zomba, o mundo ridiculariza. Mas, queridas irmãs da Igreja Batista Vida Nova, eu tenho certeza que as famílias da nossa igreja amam a palavra de Deus e perseguem viver em seus lares o modelo que Cristo deixou para as nossas famílias. Quero concluir essa reflexão deixando duas considerações extremamente importantes diante de toda a orientação que o apóstolo Paulo nos oferece. Primeira delas, examine o seu coração. Faça uma avaliação da sua conduta. Examine o seu coração e avalie a sua conduta. Porque a nossa maneira de viver e de se relacionar com as pessoas revela exatamente como nós cremos em Deus. Só existirá práticas corretas se houver o entendimento adequado da pessoa de Deus e de nós mesmos, dentro do plano dele para nós. Toda correta postura ou conduta, em outras palavras, toda ortopraxia, tem como pressuposto uma boa convicção, uma boa ortodoxia. A nossa conduta é uma expressão visível da maneira como cremos em Deus. E como você crê em Deus. Como você tem vivido a sua vida. Faça dessa oportunidade, desse momento, uma ocasião para avaliar as prioridades em sua vida. Segundo conselho, fuja do discurso e das falácias sociais. Fuja desse barulho que está sendo falado aí fora. Fuja dessa erudição humana que quer se colocar acima da palavra de Deus. Fuja desses discursos. Fique com a palavra de Deus. Ainda que o mundo zombe, ainda que o mundo ridicularize, não dê ouvido aos valores que não são elencados, descritos por Deus em sua palavra. Fique com aquilo que Deus prescreveu para você. E o que Deus prescreveu? Ser uma boa esposa, amar o seu marido, ser uma boa mãe, cuide dos seus filhos, ser uma boa administradora, uma governanta do seu lar. Torne o seu lar um ambiente agradável, desejoso de ter a sua família reunida nele. Seja uma mulher sensata, dócil, santa. Queridos irmãos, eu já tive a experiência, inclusive, de pessoas da minha família dizer, vamos viajar no feriado X? Não, eu quero estar na minha casa.
Eu gosto da minha casa. Eu gosto da minha cama. Eu gosto do meu travesseiro, do meu banheiro. Isso é um indício de que a sua esposa, a sua mãe, enfim, a mulher desse lar, cuida bem do seu lar. Cuida bem, administra bem da sua família. Caso contrário, nem feriado seria, ela já estaria falando, vamos viajar, vamos sair, não aguento mais ficar dentro dessa casa. Fuja daquilo que o mundo vai dizer a você. Olha, você não precisa cuidar dos seus filhos, pague uma boa escola para ele. Fuja de conselhos que dizem, o quê? Você ainda está nessa de cuidar do teu marido? Ele que se vire. Fuja desses conselhos que se opõem à palavra de Deus. Queridas mamães da Igreja Batista Vida Nova, eu quero dizer a você, que você é uma mulher segundo o coração de Deus. Você pode não ser perfeita, e nenhum de nós somos, mas você foi chamada pelo próprio Senhor Jesus Cristo a perseguir a perfeição que Ele deixou em sua própria palavra. Vamos orar mais uma vez? Senhor, nós te louvamos e te bendizemos por ensinos preciosos, ricos, abundantes, verdades especiais, que o Senhor chamou na noite de hoje a nossa atenção para uma reavaliação do nosso proceder. Nos ajude, ó Deus, a não sermos influenciados pela cultura humanista e ateia que nos cerca. Ainda que o mundo ridicularize valores que a Tua palavra nos orienta, eu te peço, Senhor, que a Tua igreja e as mulheres da Igreja Batista Vida Nova em especial, persiga os ensinos da Tua palavra, ainda que isso exija de cada um delas um custo, mas preferimos viver a Tua palavra em nossas vidas. Obrigado pela existência das nossas famílias, por mulheres que têm se abdicado a viverem em nosso favor, por todo o cuidado, por todo o carinho, por toda a preocupação que nos é ofertada, por cada uma delas. Muito obrigado, Senhor. De maneira que queremos rogar ao Senhor nesse momento, suplicando pelas Tuas bênçãos sobre as vidas de cada uma delas, em nome de Cristo Jesus.